Bom dia, alunos. Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar nos exercícios todos os conceitos que nós já estudamos até aqui de análise combinatória. Muito bem, essa questão aqui é a questão 45. Nós já tínhamos trabalhado os itens A e B. Então, nós vamos à letra C. Mas vamos ver a questão. Então, ao concluir suas lições do dia, um estudante deve guardar na estante 8 livros: matemática, física, química, história, geografia, biologia, português e inglês. Uma ao lado do outro. Seria um ao lado do outro, né? Letra C. Em quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos na prateleira da estante, de modo que os livros de matemática, física e química fiquem juntos e nessa ordem? Então vamos... Vamos lá. Então queremos que os livros de matemática, física e química fiquem juntos nessa ordem. Eu vou dar aqui um exemplo aqui. Então poderia ser assim, ó. Então matemática, física, química, história. Deixa eu dar só uma conferida lá nas disciplinas. História, geografia, biologia, português e inglês. Geografia, biologia, português, inglês. Então vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Então tá lá, matemática, física e química estão juntos, né, nessa ordem. Uma outra forma seria, por exemplo, aqui, ó. Eu poderia ter assim, ó. Biologia, português, geografia, história. E agora eu poderia ter aqui, ó. Matemática, física, química e inglês, né? Poderia ser assim, ou poderia ser assim, por exemplo, ó, geografia, história, inglês, matemática, vou apagar aqui. Matemática, física, química, tá faltando lá, ó, biologia, português, deixa eu ver, geografia, história, inglês, matemática, física e química, para biologia e português, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí. Aqui também, certinho. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo, olha só. Que é o mesmo pensamento, nós já tivemos um pensamento semelhante aí, ó. Olha só. Matemática, física e química devem ficar juntos, então eles vão ficar num bloco só. Agora essas aqui podem separar. Então, cada um fica num bloco. Ó, aqui, o que está acontecendo? Ó, biologia, português, geografia, história, matemática, física e química fica num bloco só. Ó, geografia, história, inglês, matemática, física e química. Tá aí, biologia e português. Observe que, olha só, o que está acontecendo aqui? Nós estamos movimentando quantos blocos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou fazendo sempre uma permutação de 6 blocos. Mas matemática, física e química deve ficar juntos nessa ordem. Então, é assim mesmo. Então, vai ficar fatorial de 6. Então, são 720
maneiras que eu posso colocá-las dessa forma. Vamos ver mais. A letra D. Agora a letra D. Bom, em quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos na prateleira da estante, de modo que os livros de matemática, física e química fiquem juntos em qualquer ordem. Então, matemática, física e química vão ficar juntos em qualquer ordem, não precisa ser nessa ordem. Depois vem, ó, história, biologia, geografia, português, inglês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha o que vai acontecer. A mesma coisa, ó. Matemática, física e química tem que ficar juntos. Então, a gente deixa eles juntos. A gente enxerga como se fosse uma só. Agora tem que ter um bloco para cada uma dessas. Elas podem ficar separadas, né? Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Então, eu vou estar fazendo uma permutação dos 6 blocos. Só que aqui agora, dentro desse bloco aqui, ó, matemática, física e química, como pode ficar em qualquer ordem, eu posso permutá-las ali dentro. Então, vezes P3. Então, isso vai ficar fatorial de 6 vezes fatorial de 3. Então, isso vai ser 720 vezes 6. Então, isso vai dar 4.320. Então, 4.320 formas de dispor o livro dessa maneira. Muito bem. Vamos ver mais. Bom. Letra E. Tem a letra E também ali, ó. Agora, em quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos na prateleira da estante, de modo que não fiquem juntos os 3 livros de exatas, matemática, física e química. Então, nós não queremos eles juntos. O pensamento aqui é o seguinte, nós vamos considerar todos os casos, tá? Vamos pegar o total, né? Aqui seria todas as formas de eu colocar os 8 livros na estante. Então, vai ser permutação de 8, né? CP8 vai ser fatorial de 8. Fatorial de 8 dá 40.320. 40.320. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, olha só, o que ele está querendo? Quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos na prateleira da estante, de modo que não fiquem juntos os 3 livros de exatas. Então, nós vamos retirar os casos onde eles ficam juntos. Então, a resposta vai ser o seguinte. Então, nós vamos pegar 40.320 e vamos retirar todos aqueles casos onde eles ficam juntos. Nessa ordem ou não. Nós acabamos de calcular na questão anterior, na letra D. Então, menos 4.320. Nós vimos que esse total de casos aqui são aqueles onde os livros de matemática, física e química ficam juntos em qualquer ordem. Então, do total, eu estou tirando aqueles onde eles ficam juntos. Portanto, a resposta vai dar 36.000 casos diferentes. Vamos adiante, então. Muito bem, questão 47. Essa questão também está lá no livro texto, na página 383. Então vamos ver. Quantos anagramas da palavra agudo apresentam as consoantes em ordem alfabética, não necessariamente juntas? Vou dar aqui um exemplo aqui. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Um anagrama. O que é um anagrama? Primeiramente, o que é um anagrama, né? Pessoal, um anagrama de uma palavra é uma palavra que você obtém permutando as letras da palavra. Essa permutação pode gerar uma palavra sem sentido ou não. Então, um anagrama é qualquer permutação, um anagrama de uma palavra é qualquer permutação que eu fizer dessas letras aqui. Pode ter sentido ou não. Então, um anagrama, então exemplos aqui, ó.
Exemplo de anagrama. A própria palavra é um anagrama dela, então. Tá aí. Um outro anagrama seria, por exemplo, isso aqui, ó. D, G, A, O, U. D, G, A, O, U. Isso seriam anagramas, tá? Mas o que ele quer? Ele quer anagramas que apresentam as consoantes em ordem alfabética. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fixar o raciocínio aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, então vamos fixar o raciocínio. Vamos fixar o raciocínio da seguinte forma. Como é que nós vamos fazer? As consoantes aqui, ó, quais ele quer, ó? Apresenta as consoantes em ordem alfabética. Nós vamos fazer o seguinte, as vogais, tá aqui, ó. Olha só, as vogais nós vamos deixar elas nessas posições, tá? Vamos deixar elas nessas posições. Então veja bem, deixá-las nessas posições. Então, aqui vai estar o A, agora aqui vem o U, e aqui o O. Então, com as vogais nessas posições, tá? Com as vogais nessas posições, nós temos esse anagrama aqui, ó. E temos também esse aqui, ó. Quer ver? Então, fixando aqui as vogais somente, ó. Nessas posições. Agora eu posso ter o D aqui e o G lá. Esse é um anagrama da palavra agudo, tá? Então, com as vogais fixas nessas posições e permutando as consoantes, eu tenho esses dois anagramas, não tem mais, tá? Eu digo com as vogais fixas nessas posições, ó, as vogais estão fixas nessas posições aqui. Eu permutei apenas as consoantes. Então, eu tenho esses dois casos. Desses dois casos, qual caso que serve? Qual caso que serve? Aquele, olha lá, que apresenta as consoantes em ordem alfabética. Ele quer as consoantes em ordem alfabética. Olha só, consoantes em ordem alfabética, aqui não necessariamente juntas, elas não precisam ficar juntas. Então, esse aqui serve, ó, o D vem antes do G. Esse anagrama aqui, a letra G, vem antes do D. Não está na ordem alfabética. Então, o que serve é esse, ó, D antes do G, né? Então, esse anagrama aqui é que serve. A, D, U, G e O. Esse aqui serve, então, tá? Esse anagrama. Muito bem, de cada dois, apenas um serve, tá? De cada dois, apenas um serve. A palavra agudo, quantos anagramas que ela vai ter? Ela tem 5 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o total de anagramas vai ser a permutação das 5 letras. Agora, se de cada dois eu pego 1, então, o total de anagramas eu divido por 2. Mas esse 2 aqui não é casual, não. É o número de permutações que eu faço das consoantes nas posições que elas estão, tá? Então, nas posições que elas estão, são 2, né? Então, eu tenho fatorial de 2. Se fossem 3 letras, o número de permutações seria fatorial de 3. Aí, se fossem 3 letras aqui, 3 consoantes, e fixando as vogais, nós teríamos, então, 6 anagramas, dos quais apenas um apresentaria as consoantes em ordem alfabética. Então, eu dividiria pelo fatorial de 3, tá? Mas são 2 consoantes apenas, então vai ficar fatorial de 5 sobre 2. Fatorial de 2 é 2, né? Então, fica 120 sobre 2. Então, são 60 anagramas que apresentam as consoantes em ordem alfabética. Vamos adiante. Agora a questão 88. Vamos lá. Questão 88, livro texto, parte 2, página 416. Com N letras, olha lá.
N letras distintas, entre as quais 3 são vogais. Podem ser formadas, olha lá, 2.160 sequências de N letras distintas, em que a primeira é vogal. Determine N. A primeira é vogal, tá? Então são 2.160 sequências de N letras, onde a primeira é vogal. Como é que a gente faria isso aqui? Olha só, pessoal. Eu quero fazer sequências, então, com N letras, onde 3 são vogais, e a primeira tem que ser vogal. Então, eu tenho 3 possibilidades, né? 3 possibilidades para colocar a primeira letra. Mas veja bem, as demais letras são 3 possibilidades para a primeira. Aqui é a primeira letra, tá? Então, eu tenho 3 possibilidades. Agora, para as demais, vão ser N-1 letra. Aí eu usei só uma, então eu vou permutar as outras N-1 letras nas demais posições. E o total, então, vai ser isso aqui. Então, esse resultado aqui me dá o número de sequências, 2.160. Então, repetindo, né? A sequência tem, a primeira letra é vogal, eu tenho 3 vogais, então eu tenho 3 opções para colocar uma vogal aqui, mas eu coloco apenas uma. Sobram N-1 posições e N-1 letras, então as outras N-1 letras eu vou permutar nessas posições. Total de sequência, 3 vezes isso aqui, tem que dar 2.160, então vai ficar 3 que multiplica, aqui fatorial de N-1, né? Isso aqui é 2.160. Portanto, fatorial de N-1, vou fazer essa conta aqui, 2.160 dividido por 3. Então, 7 vezes 3, 21, resta 0. Desce 6, 2 vezes 3, 6, resta 0. Desce 0, não dá, vai para o quociente. Então, 720. Agora, então o fatorial de N-1, qual o número cujo fatorial é 720? 6. Tá? Então, o fatorial de C é 720. Daí, N-1 é igual a 6. Portanto, N é igual a 7. Então, o número de letras são 7. Tá? Vamos adiante. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Isso. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar umas questões extras aqui. Vamos ver essa número 1 aqui. Então, vamos lá. Número 1. O número de anagramas da palavra aluno. Então, o número de anagramas da palavra aluno que tem as vogais em ordem alfabética é. Então, olha só. Então, quais são as vogais ali? Então, eu tenho aqui a palavra aluno, né? Então, palavra aluno. Quais são as vogais aqui, As vogais A, U e O, tá? Então, tá aí, essas são as vogais A, U e O. Então, L e N são as consoantes. Muito bem, o que é que nós vamos fazer? Aqui é o mesmo pensamento, pessoal, olha só. Se eu fixar aqui as consoantes, fixando as consoantes nessas posições, olha só. Veja bem, São 5 letras, né? Então, fixando as consoantes aqui, E permutando as vogais. Então, veja bem, vamos deixar aqui, então, o A. Então, aqui é o próprio anagrama lá, Esse é um anagrama da palavra aluno. Agora, vamos mais. Olha só. Então, estamos fixando as consoantes. E permutando as vogais. Então, aqui o A. Agora, eu vou trazer o O para aqui. E o U ali. Vamos mais. Vamos ver quantos anagramas eu consigo aqui, Então, fixando aqui as consoantes. Agora, começando com O. Olha só. Então, aqui vai ser o A. Aqui o U. Então, fixando aqui, L, N. Agora eu tenho O, aqui o U, aqui o A.
Eu tenho mais 2 casos, ó, considerar. Então, consoantes fixas. Agora começando com o U, ó. U. Agora aqui, A e O. De novo. A. Então, L, N. Então, U, O e A. Então, fixando as consoantes nessas posições e permutando as vogais, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas, né? 6 anagramas, dos quais apenas um apresenta as vogais em ordem alfabética. Ele está querendo as vogais, olha lá, ó, as vogais em ordem alfabética. Qual é o anagrama que apresenta as vogais em ordem alfabética? Olha aqui, ó, A, O, U. Tá aí, ó. Aqui, ó, o U vem antes do O. Aqui, ó, o O antes do A. Aqui o U está vindo antes do A. Então, na ordem alfabética aqui, as vogais, apenas esse aqui, ó. Só tem esse, tá vendo? Esse é o único que serve. Então, dos 6, então, só esse aqui serve, apresenta as vogais em ordem alfabética. Então, veja bem, do total de anagramas, a palavra tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Então, do total, agora eu divido aqui por 3. De cada 6, perdão, fatorial de 3, né? De cada 6 eu pego 1. Então, aqui, ó, o número de permutações das vogais, tá? São 3 vogais. Então, isso aqui vai ficar fatorial de 5 sobre fatorial de 3. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes fatorial de 3 sobre fatorial de 3. Então, vai ser 5 vezes 4. Então, são 20 anagramas da palavra aluno que tem as vogais em ordem alfabética. Entenderam? Então, de cada 6 apenas um serve. Então, do total, eu pego a sexta parte. Mas essa sexta parte é exatamente o número de permutações das vogais. Tá? Muito bem, vamos ver o próximo. Então, a resposta foi a letra A. Deixa eu ver aqui. Questão número 2. Vamos ver aqui a número 2, então. De quantos modos distintos 6 homens e 6 mulheres podem ser colocados em fila indiana? Na letra A, aqui na letra A, em qualquer ordem. Então, são 6 homens e 6 mulheres, tá? Então, são 6 homens e 6 mulheres. Eu quero colocá-los em fila indiana, aqui na letra A, em qualquer ordem. Então, vai ser simplesmente a permutação dos 12. Vai dar fatorial de 12. Vamos deixar assim indicado. Agora a letra B. Iniciando com homem e terminando com mulher. Então veja bem, vai iniciar com homem e terminar aqui com mulher. Então eu tenho 6 possibilidades para colocar um homem aqui, 6 possibilidades para colocar uma mulher ali. Agora já coloquei 2 pessoas. São 12. As demais eu vou permutar aqui, as outras 10. Tá? Vou fazer uma permutação de 10. Então o total vai ser isso aqui, ó. Então, vai ficar 6 vezes fatorial de 10 vezes 6. Isso vai dar 36 vezes fatorial de 10, tá? Então, é isso aí. 36 vezes fatorial de 10. Tá? Vamos ver a letra C. Se os homens devem aparecer juntos, o mesmo ocorrendo com as mulheres. Então, veja bem, olha aqui, ó. Então, os homens têm que ficar juntos e as mulheres também. Então, tá aqui, ó. Num bloco só, os 6 homens. Num bloco só, as 6 mulheres. Então, eu posso permutar os 2 blocos. Nesse caso aqui, ó, os homens vêm antes das mulheres. Mas eu posso ter as mulheres vindo antes dos homens. Então, eu faço uma permutação dos 2 blocos. E agora eu posso permutar dentro de cada bloco. Então, vezes P6 aqui, ó, permutando o bloco dos homens. Agora, permutando o bloco das mulheres. Vezes P6. Então, isso vai dar fatorial de 2 vezes fatorial de 6 vezes fatorial de 6.
Isso vai ser 2 vezes, ó, fatorial de 6 ao quadrado, tá? Fatorial de 6 vezes fatorial de 6 é fatorial de 6 ao quadrado. Fatorial de 2 é 2, tá aí. Vamos ver, parece que tem a letra D também. D. Tá lá, ó. De modo que apareça no início, do início para o final da fila, ó, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, um homem e uma mulher. Então vamos colocar aqui, ó. Então, veja bem, ó. São 12 pessoas, então 3, 4, 5. Então, ó, tem que vir 2 homens aqui, tá? Mas, ó, nós sabemos que são 6 homens, tá? São 6 homens e 6 mulheres. Então, ó, vai ter 2 homens aqui, então eu tenho 6 possibilidades aqui para colocar um homem. Agora, 5, tá? Porque tem que vir, ó, homem, homem, depois, ó, 2 mulheres, mulher, mulher. Então, agora vamos colocar mulher. Então, a primeira tem 6 possibilidades, depois eu tenho 5 possibilidades. Agora, ó, tem que vir 3 homens, então, homem, aqui tem que ser homem, aqui tem que ser homem. Mas, ó, já colocamos 2 homens, agora eu tenho, então são 6, já coloquei 2, então eu tenho 4 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui. Agora tem que ser 3 mulheres, então, ó, mulher, mulher, mulher. Já colocamos 2 mulheres, ó. Então restam 4. Então aqui, ó, 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2. Agora tem que vir um homem e uma mulher, tá? Então, ó, já foram colocados, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 homens. Então, tem uma possibilidade aqui. Mulher, já foi colocado 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma possibilidade aqui. Então, o resultado vai ser esse produto aqui, tá? Se vocês observarem, o que vai aparecer aqui, ó? Eu vou ter, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 6 vezes 5. Ó, os homens. Olhando só para mim para os homens. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, isso é fatorial de 6 vezes. Agora aqui, ó. Para a mulher aqui, ó. Tá aqui, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes fatorial de 6 de novo. Isso vai ser o que? Fatorial de 6 ao quadrado. Tá? Fatorial de 6 ao quadrado. Tá aí. Vamos ver a questão número 3. Vamos lá. Número 3. Agora, considerando os anagramas da palavra Brasil, responda. Letra A. Então, letra A. Quantos começam com a letra B? Então, a palavra Brasil tem 6 letras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele começa com a letra B. Então, aqui só tem uma possibilidade, tá? Agora, olha só. Eu tenho 5 letras para permutar aqui. Então, vezes P5. Então, vai ficar isso aqui. Isso vai ser fatorial de 5. Então, vão dar 120 anagramas, tá? 120 anagramas. Vamos ver a letra B. Letra B. Quantos começam com B e terminam com L? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar com B, terminar com L. Então, uma possibilidade aqui, uma possibilidade aqui. As demais letras, as 4, eu permuto aqui. Então, o resultado vai ser esse produto aqui. Então, vai ficar fatorial de 4, que é igual a 24. Vamos ver aqui a letra C. Vamos lá. Só acho que eu vou copiar essa letra C para a gente fazer a C e a D depois, na outra, mais adiante. Vamos ver aqui. Então, a palavra é a palavra Brasil, né? A palavra é a palavra Brasil. Então, vamos ver a letra C.
Quantos começam com B ou terminam com L? Então, olha só, nós queremos saber isso aqui, ó. Quantos começam com B ou terminam com L? Esse conectivo ou, na linguagem de conjuntos, é a união. Tá? Então, eu quero saber o número de elementos, ó, da união desses dois conjuntos. O conjunto das letras, anagramas que começam com B, os anagramas que terminam com L. Então, nós já vimos isso aqui lá da teoria de conjuntos. Isso aqui vai ser o número de anagramas que começam com B, mais o número de anagramas que terminam com L, menos o número de anagramas que começam com B e terminam com L. Tá? Então, ó, o número de anagramas que começam com B está ali, 120. Tá? 120, nós já calculamos. Mas nós temos que calcular quantos anagramas terminam com L. Então, quantos terminam com L? Vamos ver aqui, ó. Terminam com L. Então, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 letras para permutar aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser fatorial de 5, que é 120. Então, esse também é o número de anagramas, perdão, aqui é N minúsculo. Terminam com L, tá? Portanto, o número de anagramas que começam com B ou terminam com L, então vai ser aqui, ó, 120 é o número de anagramas que começam com B. Agora, o número de anagramas terminam com L, ó, 120. Menos o número de anagramas, aqui, ó, esse aqui é o número de anagramas que começam com B e terminam com L, ó. Começam com B e terminam com L. A letra B lá, ó. A letra B, nós fizemos 24. Então, menos 24. Então, isso aqui vai dar 240 menos 24, tá? Isso vai dar 216. Então, são 216 anagramas que começam com B ou terminam com L. A letra D. Ó, quantos começam com B e apresentam as consoantes em ordem alfabética? Então, olha aqui, ó. Então, começa com B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começam com B. Agora, então a letra B já foi usada aqui. Agora aqui é que apresenta as consoantes em ordem alfabética. Apresenta as consoantes em ordem alfabética. Então, quais são as consoantes aqui, ó? Veja bem, tem aqui, ó, o R, o S e o L, tá? Eu vou permutar 5 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Das quais 3 são consoantes. E ele quer as consoantes em ordem alfabética, tá? Então, veja bem, eu vou fazer uma permutação das outras 5 letras aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? São quantas consoantes? Aqui, ó, R, S e L. Então, são 3. Então, vou dividir pelo fatorial de 3. Então, isso aqui vai ficar fatorial de 5 sobre fatorial de 3. Porque 1 vezes isso vai dar isso mesmo. Então, fica 5 vezes 4 vezes fatorial de 3 sobre fatorial de 3. Isso é 5 vezes 4. Então, vai dar 20. Então, são 20 anagramas que começam com B e apresentam as consoantes em ordem alfabética. Tá? Tá aí. Vamos ver mais. Tá. Questão número 4. Ó, vamos então copiar essa número 4 aqui. Questão número 4. Ó, uma urna 1 contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Outra urna 2 contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. Qual o número de sequências numéricas que podemos obter se extrairmos sem reposição 3 bolas da urna 1 e em seguida 2 bolas da urna 2? Então vamos fazer aqui, olha só. Eu tenho aqui. Essa aqui é a urna 1. Tá? São 5 bolas, tá? Então, tá aqui 1, 2, 3,
4, 5. Estão numerados de 1 a 5. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Agora a urna 2. Vamos lá. Urna 2. Então, tem 3 bolas numeradas de 1 a 3. Então, está aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ó. 1, 2, 3. Essa é a urna 2. Veja bem. Vamos extrair sem reposição 3 bolas dessa aqui e 2 dessa. Sem reposição quer dizer que não vai repetir. Então, se eu não estou repondo, então os algarismos não são repetidos, tá? Então, veja bem, vou ilustrar uma situação. Eu poderia, por exemplo, ao retirar, nós poderíamos ter isso aqui, ó. Isso aqui seria um exemplo, tá? Exemplo. Eu poderia tirar aqui, ó, 3, poderia tirar 3, poderia tirar 1 e poderia tirar 5, tá? Isso aqui, ó, na primeira urna. Agora, na outra urna, tá? Vamos separar aqui, ó. Veja bem. Tirar na outra urna, eu poderia, por exemplo, tirar 3, poderia em seguida tirar 1, certo? Mas eu poderia também fazer isso aqui, olha só. Poderia tirar 3, poderia tirar 5 e 1, nessa ordem, tá? 3, 5, 1, e aqui poderia ser as mesmas aqui, ó. Ou eu poderia tirar, por exemplo, aqui, ó, poderia tirar 4, eu poderia tirar 2 e poderia tirar 3 aqui. Ou tirar 2 e 1. Mas veja bem, olha só. Quando eu tirei 3, 1, 5, 3, 5, 1, ó, vai gerar sequências diferentes. Ele quer saber, ó, qual o número de sequências numéricas que podemos obter. A sequência aqui ela vai ser composta por 5 números. Ó, 5 números. 3 são da primeira urna, 2 são da segunda. Observe que para cada um dessa sequência aqui, eu teria todas essas sequências de cá, de 2. Para cada uma dessas, de 3, que eu tiro na primeira, eu vou ter sequências, várias sequências com dois números de cá. Tá? Isso aqui, ó, na urna 1, isso aqui da urna 2. E observe que a ordem importa. Essa sequência 3, 1, 5 é diferente da sequência 3, 5, 1. Tá? Então, isso aqui é um caso de arranjo. De quantas maneiras eu vou tirar 3 bolas em 5, onde a ordem importa? Vai ser arranjo de 5, 3 a 3. E aqui também, ó, essa sequência 3, 1, se eu tirasse 1, 3, seria diferente. Então, vezes, aqui, ó, eu vou tirar 2 em 3. Então, arranjo de 3, 2 a 2, tá? Porque a ordem aqui importa. Por que eu multiplico? Exatamente por isso. Para cada uma dessas sequências, eu tenho várias sequências aqui que eu posso juntar para formar uma sequência de 5. Então, eu multiplico. Então, isso aqui vai dar o quê? O que é arranjo de 5, 3 a 3? Então, é fatorial de 5 sobre fatorial de 5 menos 3. Vezes, aqui, arranjo de 3 2 a 2. Fatorial de 3 sobre fatorial de 3 menos 2. Isso aqui vai ser o quê? Ó? Fatorial de 5 sobre fatorial de 2, né? Vezes, aqui, ó, fatorial de 3 sobre fatorial de 1. Isso aqui vai ser igual, vamos ver aqui, ó, continuando aqui, que fica 5 vezes 4 vezes 3, tá, ó, vezes fatorial de 2 sobre fatorial de 2, vezes, ó, o fatorial de 1 é 1, então vezes fatorial de 3. Tá? Então, isso aqui vai ficar, cancela esse fatorial de 2, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3, o fatorial de 3 é 6. Então, olha aqui, ó, 5 vezes 4 vai ser 20, vezes 3, 60. Ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 6. Isso vai dar 360. Né? Então, vão ser 360 sequências, onde 3 números foram retirados da urna 1, 3 bolas da urna 1 e 2 bolas da urna 2. Então, 360 é o total. Vamos adiante. Pessoal, olha só.
tempo nosso acabou, nós vamos finalizando por aqui. Obrigado pela atenção.